Boa noite, bem-vindos ao programa Mosef. Nos próximos dias 2, 3 e 4 de dezembro vamos organizar a primeira edição do Grande Fórum Mosef, está quase a chegar, e um dos temas que vai estar em discussão é o tema da saúde. Para nos apoiar nesta reflexão a caminho do Fórum, temos connosco em estúdio hoje um convidado que é antigo combatente, foi diretor dos Serviços de Saúde da Frelimo no tempo da luta de libertação, foi o primeiro ministro da Saúde em Moçambique e é um investigador por natureza. Dr. Hélder Martins, muito obrigada por se juntar a nós aqui no programa Mosef. Quem agradece sou eu esta oportunidade. E gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os telespectadores da STV. Muito obrigada. Dr. Hélder Martins, vamos começar por fazer um diagnóstico do estado da saúde em Moçambique, nos indicadores principais, que análise, que retrato é que pode traçar sobre os principais desafios nesta área? Ouça, um dos principais indicadores de saúde é a mortalidade infantil e ela própria condiciona a esperança média de vida à nascença, que é outro dos indicadores importantes. Nós estamos muito longe de ter esses indicadores satisfatórios. Um outro indicador é a mortalidade materna. Aí estamos ainda pior. Mas devo sublinhar aqui o seguinte. Moçambique, o único objetivo de desenvolvimento do milénio que Moçambique conseguiu cumprir, mesmo antes da data, porque os objetivos de desenvolvimento do milénio são só no fim de 2014, 2015, estamos lá muito perto, mas este objetivo foi atingido em 2011, foi o da mortalidade infantil. Houve uma baixa considerável da mortalidade infantil. Mas isso foi devido a um sucesso tecnológico, que foi o seguinte, foi a introdução da vacina IB no programa do PAV. Ela foi introduzida em finais de 2008 ou princípios de 2009, agora não me recordo muito bem, mas a vacina IB teve um impacto ao nível mundial muito superior a tudo o que se esperava. Dr. Hélder, ajude-nos a compreender o que é a vacina IB. A vacina IB é uma vacina contra uma bactéria chamada Haemophilus influenza B. Por isso é que se chama IB, Haemophilus é o H de Haemophilus, influenza o I e o B da estirpe, porque é a estirpe B. E é uma bactéria muito invasiva que provoca em crianças uma doença, em crianças de baixa idade, uma doença grave que se pode manifestar sob a forma de meningite e nesse caso a taxa de letalidade é muito elevada, é de cerca de 30%, quase 40%. Nós temos estudos feitos na Manhissa que nos indicam qual é a situação, qual era a situação antes da introdução da vacina e depois da introdução da vacina. Está a referir-se ao Centro de Investigação na Saúde da Manhissa. Da Manhissa, onde esses estudos foram feitos. E além disso, esta bactéria, além disso, também provoca pneumonias, também provoca muitas pneumonias, e a taxa de letalidade no caso das pneumonias já não é tão alta, é à volta dos 9, 10%, mas mesmo assim é uma taxa de letalidade grave. E segundo, a taxa de morbilidade, o que é que isto quer dizer? A frequência com que as pessoas ficam doentes é muito alta. Portanto, e para se conseguir essa taxa de letalidade, a taxa de letalidade é a relação entre o número de óbitos e o número de casos. Diz que uma doença é muito letal quando ela tem uma tendência a matar. Quer dizer, o número de óbitos é muito grande em relação, com percentagem no número de casos. Então, mas para conseguir essas taxas de mortalidade é graças a cuidados intensivos com antibioterapia, etc. Por vezes, os antibióticos de primeira linha já não eram eficazes
e, portanto, era preciso recorrer a antibióticos de segunda linha, que são muito mais caros e de muito mais difícil acesso em várias partes do país. Portanto, mesmo os dados da Manhissa não eram representativos do conjunto do país. No conjunto do país, essa doença era muito mais grave. E esta doença tem uma particularidade em Moçambique, é que 95% dos casos ocorrem entre os 4 meses de idade e 1 ano. E 10 meses de idade, até menos um bocado no ano. Portanto, esta vacina é extremamente eficaz. Portanto, todas estas campanhas que se têm feito anualmente, a Semana da Saúde, as campanhas de vacinação, tiveram nossa taxa, resultado... apesar disto tudo, a nossa taxa de cobertura vacinal ainda não é ideal. Ela já foi melhor no passado, ela não é ideal. Mas nós já estamos no patamar dos 80%. Não é muito mal. Devíamos fazer, porque as recomendações da OMS é termos que atingir o patamar de 90% em todos os distritos. O Dr. Hélder recorda-se quando pegou na pasta da saúde, depois da independência, a taxa de cobertura, para vermos também o progresso que foi feito ao longo destas décadas. Quando pegamos na coisa ao seguinte, o Programa Alargado de Vacinações foi criado pela OMS em 1974. Nós tivemos a independência em 75. Nós fomos dos primeiros países do mundo a implementar o Programa Alargado de Vacinações, porque há muitos países. Em África, quase ninguém implementou antes de 1980. Portanto, em África fomos. Mas fomos no mundo, não só em África, porque em muitos países do mundo... Mas nós fizemos uma coisa. Nós fizemos uma campanha. Naquela altura, a organização... Esta é uma história muito interessante, porque naquela altura a Organização Mundial de Saúde era contra campanhas de vacinação. Agora eles mudaram outra vez. Houve uma altura em que foram, depois houve uma altura em que foram radicalmente contra. E naquela altura estavam nessa fase. Então ninguém me queria aceitar a campanha de vacinação como um início. Mas porquê que eu achava que era muito importante e consegui convencer o diretor-geral da OMS a aceitar? Porque no tempo colonial as vacinas eram obrigatórias, sabe? Os colonos vacinavam naqueles casos em que achava que a doença do pobre pode atingir o rico, em que a doença do colonizado pode atingir o colono. E naquela altura havia duas situações em que isto sucedia. Era no caso da varíola, hoje a varíola é uma doença erradicada, já não existe, mas naquela altura ainda era uma doença que metia muito medo, e era o caso da cólera, onde naquela altura havia vacinas contra a cólera que não eram muito eficazes, mas eles julgavam que eram eficazes. Então eles tinham medo da coisa. E mais tarde surgiu também a poliomielite como uma outra doença, que é a paralisia infantil. Mas a erradicação da varíola foi já posterior à independência, e foi uma grande conquista. A erradicação da varíola só foi em 1980. Exato. Embora, e a certificação, nós tivemos uma certificação de erradicação país por país, ocorreu em 1979, em Moçambique. Foi dos últimos países a ter a certificação. Mas desde 1969 não havia evidência de casos de poliomielite, de varíola. Em todo o caso, exatamente, eu queria incluir a vacina da varíola. Não só as vacinas que estavam incluídas no PAV, que é esse pacote para as crianças, mas eu queria uma vacina para toda a gente. Porquê? Porque eu queria mostrar que era preciso descolonizar, o que eu tenho chamado, já fiz comunicações em congressos, em que chamei isto a descolonização das vacinas. Porquê? Porque, sabe, a tradição africana é muito rica a esse respeito. Na tradição africana, em toda a África subsaariana, existe o conceito de vacina. Embora o conceito de vacina não seja o mesmo que nós temos como conceito científico de vacina. Mas ainda hoje há pessoas que vão ao curandeiro pedir uma vacina contra o mau olhado da vizinha. Portanto, isto indica, a vacina na tradição africana é qualquer coisa que protege... Dr. Hélder, exato. Se nós entendermos a vacina como uma proteção, um escudo,
Então, esta tradição africana é isso. Mas é um escudo assim muito vago, sabe? O que na tradição africana não há é a especificidade das vacinas. A gente pede as pessoas vão ao curandeiro pedir uma vacina contra o mau olhado da vizinha. Esse mau olhado pode-se materializar sob que forma? Sob forma de doença, mas também das doenças mais variadas, mas também sob a forma de azar nos negócios, azar no amor, etc. Azar na vida, etc. Bom, o nosso conceito científico de vacinas, vacinas são específicas. E nós, quando temos uma vacina, por exemplo, há bocado eu falava da vacina IB, ela é específica contra aquela bactéria. Há outra bactéria, o pneumococcus, que produz um quadro clínico semelhante, os mesmos tipos de doenças, pneumonia, meningite, etc., otite, as mesmas coisas que o IB provoca. Mas, se eu vacinar contra o IB, eu protejo contra o IB. Eu não estou a proteger, eu tenho que ter a vacina do pneumococo para eu proteger contra o pneumococo. Mas, é isto que não existe na tradição africana, este sentido da especificidade. Mas agora, então, doutora, em 1975, o Dr. Hélder convence a OMS a fazer essas campanhas, mas a taxa de cobertura era muito baixa. A taxa de cobertura, apesar não, da não, a taxa de cobertura foi 97%. O diretor-geral da OMS veio cá, viu, segundo, quem mediu as taxas de cobertura foram os técnicos da OMS e da Unicef. Nós, naquela altura, não tínhamos capacidade técnica para medir a taxa de cobertura. Foram da eles. População, portanto, foi uma medida por técnicos de alto nível independentes. Não foi. Mas quer dizer que 97% da população foi vacinada. Coberta. Mas como é que isso foi feito, Dr. Hélder? Porque foi uma mobilização das pessoas. Para que foi a experiência que nós tínhamos da luta de libertação nacional que nos permitiu isso. É que nós, segundo, eu não caí na asneira de querer dirigir este processo. Eu pedi ao Presidente Samora Machel para ele dirigir o processo. Então, evidentemente, todo o trabalho técnico foi feito no Ministério da Saúde, por mim, por meus colaboradores. Mas certas coisas fundamentais, que era preciso o envolvimento dos governadores provinciais, das estruturas naquela altura do partido, que era partido único, das organizações democráticas de massas, a OJM, a OMM, sobretudo a OMM, que era fundamental nisso. Eu pedia sempre ao Presidente para assinar a circular, porque uma circular que viesse do Presidente da República era completamente diferente de uma circular que viesse do Ministro da Saúde. Eu tinha a consciência clara disso. Então nós conseguimos um sucesso. O diretor-geral da OMS disse que é um sucesso nunca visto no mundo, naquela altura. E porquê que eu precisava da vacina da varíola? É que a vacina da varíola dava-se a toda a gente. 0 até sem limite. Era isso que eu precisava, para que as pessoas não dissessem, porque o programa de alargado de vacinações é um pacote de vacinas muito dirigido às crianças e às mulheres em idade fértil. Portanto, a grupos populacionais, digamos, limitados. Ora, eu pretendia que houvesse uma vacina para toda a gente, e essa era a única. E naquela altura eu consegui convencer, porque como se estava no processo de erradicação da varíola, havia estoques enormes de vacina antivariólica a preços irrisórios. Portanto, toda a infraestrutura logística que era necessária para fazer as outras vacinas, a custo adicional muito marginal, nós também conseguíamos vacinar a coisa. E você não imagina, há pessoas idosas que caminharam 60 quilómetros para ser vacinados contra uma doença que provavelmente já estava extinta em Moçambique. Mas não era isso que me interessava-me era mobilizar as pessoas, para as pessoas perceberem que deviam aderir e que a vacina não era aquela coisa do tempo colonial, obrigatória, porque as pessoas eram obrigadas a ser vacinadas. Mas que a vacina era qualquer coisa que as pessoas deviam querer, porque era bom para a saúde deles.
Dr. Hélder, Isso transformou completamente as mentalidades. É por isso que eu digo que nós descolonizamos as vacinas. Então, Dr. Hélder, para uma campanha dessas seja bem sucedida, o que é necessário? A vontade política, é necessário o investimento, é necessária a capacidade de mobilização para retirarmos algumas lições desse processo? Fundamentalmente é preciso mobilizar as pessoas para que as pessoas percebam a vantagem da vacina. E segundo, eu pretendi naquela altura aquela campanha como uma coisa inicial, mas eu concordo com a OMS de que, ouça, todos os dias nascem pessoas, todos os dias nascem crianças. Nós não podemos passar a vida a fazer campanhas. A campanha, aquilo foi uma coisa excepcional, extraordinária. Nem era a minha. Nós aderimos imediatamente ao programa largado de vacinações. Simplesmente, nós quisemos a campanha como um início para mobilizar as pessoas. E logo a seguir, sabe que nós não tínhamos agentes vacinadores suficientes para vacinar todo o país ao mesmo tempo. Nós só tivemos a capacidade de vacinar 3 províncias de cada vez. Então, nós começámos pelo norte. As primeiras províncias foi Cabo Delgado, Niassa e Tete. E depois as equipas foram descendo. A cidade de Maputo foi a última. Demorou 2 anos este processo para chegar. A cidade de Maputo só foi vacinada em janeiro de 1978. E lá em cima começou em fevereiro de 76. O Dr. Hélder referiu um dado interessante que eu penso que possivelmente mantém alguma atualidade, que disse há pouco que houve pessoas que andaram 60 quilómetros para poderem ser vacinadas. Aí está um dos grandes desafios atuais e agora transportando de novo para a atualidade, o acesso aos serviços de saúde, a distância que as pessoas ainda têm que percorrer para garantir os serviços básicos de assistência médica é um dos grandes desafios que ainda persistem. Não é? E é uma das formas de discriminação geográfica que muitas vezes não se fala nela, que nós ainda não conseguimos resolver, mas a situação, comparado com há 40 anos, não tem comparação. A situação está muito melhor. Primeiro, porque hoje temos muito mais unidades sanitárias do que tinhas naquela altura. Sabe que nós começámos a criar unidades sanitárias, mesmo rudimentares, construídas com materiais precários, em zonas onde era difícil, inclusive, fazer construções em alvenaria, porque nos primeiros anos da independência houve muitas dificuldades não só no sector da saúde, mas também noutros sectores, no sector da construção. Não havia empresas de construção capazes de construir em zonas rurais como hoje há. Portanto, havia limitações que eram gerais do país, que não eram de um sector. Bom, mas depois veio a guerra destruiu quase tudo, porque essa guerra de destabilização era dirigida fundamentalmente contra as infraestruturas económicas, infraestruturas de saúde e de educação. E nós tivemos muita sorte. Sabe que só faleceram pela guerra 3 trabalhadores de saúde, enquanto a educação faleceram quase 100. Houve uma grande diferença, porque muitos trabalhadores de saúde fugiram antes de coisa. Ao passo que na educação os professores eram mais originários das zonas, estavam mais ligados e a rede de escolas era mais capilar do que a rede de saúde. Então, como muitos professores estavam muito ligados à aldeia, eles não fugiram e muitos foram massacrados. Portanto, mas depois de 1992, quando houve o acordo de paz e depois da paz, houve um grande programa na área de saúde, houve também na área da educação e noutras áreas, mas aquele que eu conheço melhor é o da área da saúde, um grande empréstimo concessional do Banco Mundial, e houve muitas intervenções de ONGs, de doadores bilaterais, etc., que permitiram reconstruir tudo o que tinha sido destruído e, de certo modo, a expansão da rede sanitária,
que depois tem sido mais ou menos continuada, ultimamente está um pouco estagnada, mas também a verdade é que nós hoje temos trabalhadores de saúde qualificados a trabalhar em sítios onde a unidade sanitária não tem condições para... Nós já temos médicos, por exemplo, em certas zonas, porque ultimamente se produziram muitos médicos em relação ao passado. Sabe que nos primeiros 15 anos da independência produziam-se entre 15 e 20 médicos por ano. Agora produzem-se 300. Está a ver a diferença. Portanto, naquela altura o grande objetivo é ter um médico no distrito. Isso já foi atingido há muito tempo. Há distritos onde antigamente havia um médico, agora há 16 ou 20 nesse distrito. Agora, a questão é de saber se há condições na unidade sanitária para trabalharem esses médicos todos. Se vale a pena ter tantos médicos num sítio onde a unidade sanitária... Bom, mas isso são desafios globais do desenvolvimento. Isso são um bom exemplo das relações entre saúde e desenvolvimento. E vamos falar exatamente dessa relação, Dr. Hélder, entre saúde e desenvolvimento. O lema do grande Fórum MOSEF é "O futuro é agora, humanizando o crescimento", e por isso interessa-nos explorar exatamente de que forma é que a saúde é condicionada e o que é que condiciona a saúde, quais são esses determinantes, o que é necessário para que se possa atingir o bem-estar pleno da população. E eu queria começar por um relatório que tenho aqui, que é da Organização Mundial da Saúde. O Dr. Hélder Martins também já referiu aqui por várias vezes a OMS. Eu penso que o Dr. Hélder terá participado no comitê de peritos que fez a análise deste relatório, que se chama Closing the Gap in a Generation. Portanto, se pudermos fazer uma tradução livre, é como fechar, ou como fechar este fosso, esta disparidade que existe numa geração. Dr. Hélder Martins, explique-nos o título desta publicação, que é de 2008, e até que ponto é que isto é possível? Ouça, esse documento é de facto um documento muito importante que a OMS produziu e é um documento de grande qualidade, em particular no que respeita à análise de situação que esse documento fez. O documento tem duas partes, tem uma parte de análise de situação e depois tem uma parte em que sugere medidas. Eu queria primeiro analisar a primeira parte, esta parte da análise de situação. É de facto fantástico. E quais foram as conclusões As conclusões são as seguintes, que a causa de todas as causas, aquilo que eles chamaram a causa de todas as causas, a causa que está subjacente a todos os problemas de saúde é a pobreza. Esta é a grande conclusão deles. Eles analisam que há várias causas, mas esta é a causa subjacente, aquela que está em baixo e que condiciona todas as outras. Bom, a questão da análise que eles fizeram também é o seguinte: as desigualdades económicas são terríveis no mundo e são terríveis dentro do mesmo país, quer dizer, elas são terríveis quando a gente compara países pobres, subdesenvolvidos, com países ricos, desenvolvidos, mas elas também são terríveis dentro do mesmo país. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, a Índia, que é dos países com mais desigualdades económicas que existe no mundo. E mais avançados a nível da medicina. Então, o que é que você tem na Índia? Você tem na Índia todos os mundos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, se quiser encontrar um quinto mundo, também lá tem. Então, e na Índia, o que é que tem em termos de igualdade económica? Como eles são 1 bilhão e 200 mil milhões, tem vários milhões de gente super rica, mas super rica, muito, muito, muito rica. Magnatas. Ainda tem milhões de gente rica. E depois, é claro, tem ainda milhões de classe média e depois tem muitas centenas de milhões de pobres. Então, num país como a Índia, eles chegaram a ver os 20%
mais pobres, que têm menos rendimento, e os 20% que têm mais rendimento, a diferença de esperança médica de vida como indicador global do estado de saúde chega a ser de 40 anos na Índia. Mas ao nível mundial, eles verificaram que entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, a diferença média é de 20 anos de esperança média de vida. Isto ao nível mundial. Mas, Dr. Hélder, isso é dramático, porque uma pessoa que nasce pobre, que não escolhe o sítio, o local, ou a condição em que nasce, parece que está pré-condicionada a não quebrar aquele ciclo. Ouça, eu já lhe vou ainda mais, quando vou-lhe falar daqui um bocado da nutrição, e ainda vou-lhe mostrar como esse estigma é terrível, quando a gente considera o aspecto de nutrição. Mas deixe-me ainda falar sobre estes aspectos gerais deste coisa. Então, eles verificaram, portanto, todas estas desigualdades que existem também nos países ricos. Sabe que o presidente desta comissão fez um estudo no centro de investigação dele, que é na cidade de Londres, que é nos arredores da cidade de Londres. E ele comparou 3 grupos: os académicos, os administrativos e o pessoal auxiliar. E ele encontrou uma diferença de 20 anos de esperança média de vida entre os académicos e os auxiliares. E os administrativos tinham uma esperança média de vida intermédia entre isto. Dentro da sua própria instituição em Londres. Não estamos a ir mais longe. E, mas, portanto, quando nós vemos este título de fechar ou abarcar este abismo, estamos a falar disso. Agora, a segunda parte, vamos agora à segunda parte. Portanto, a primeira parte do documento, como eu lhe digo, é fantástica. A evidência científica que foi apresentada para chegar a estas conclusões é extraordinária, é concludente, indiscutível. Ninguém pode ousar contestar essa coisa. Agora, vamos agora à segunda parte, que é as propostas que eles fizeram. Bom, aí eu desde logo, eu pertenci a 2 comitês, em 2 ocasiões eu tive a ocasião de me pronunciar sobre isso. A um comitê de peritos da OMS, onde foram escolhidos 25 peritos ao nível mundial, eu fui incluído nesse grupo, e desde logo, naquela altura, eu levantei as minhas dúvidas se este relatório não era demasiado otimista. Porque, primeiro, o conjunto de medidas que propõem são fundamentalmente não medidas da área da saúde, mas são medidas contra a pobreza. Económicas. Na área do emprego, na área económica, etc., numa série de coisas. Bom, segundo, eles, quando dizem uma geração, uma das preocupações que eu tive e que outras pessoas tiveram é de saber o que é uma geração, quantos anos são uma geração, porque não é assim uma coisa tão segura. Bom, eles consideraram 35 anos, não interessa, não vamos entrar em discussão sobre isso. Noutros países, talvez já em Moçambique. Não seria o caso, certamente, de Moçambique, que tem uma população muito jovem. Mas não interessa, não vamos perder tempo com isso. Eles consideram 35 anos, pronto, são 35 anos. A mim pareceu-me logo que era completamente ilusório pensar que em 35 anos se ia acabar com a pobreza. Olha, mas agora, isto foi em 2008, agora estamos em 2015, passaram-se 7 anos. Passaram-se 20% dos 35 anos, um quinto dos 35 anos. Então, olha, eu gostava de lhe mostrar, porque a Oxfam Internacional, o ano passado, publicou este ano, é um estudo publicado já em 2015, mas com dados referentes a vários anos, até 2014. E a Oxfam baseou-se fundamentalmente em dados do Credit Suisse, que é um dos maiores bancos suíços. Portanto, dados que, digamos, livres de qualquer suspeita. Livres de qualquer suspeita. E o que é que estes dados mostram? Estes dados mostram o seguinte, que o 1%, em 2014, 1% dos adultos mais ricos do mundo possuíam 48% da riqueza global.
enquanto os outros 99% possuíam 52% dessa riqueza. Mas eles viram ainda mais, é que desde 2010 os adultos mais ricos do mundo vêm a aumentar a sua percentagem de riqueza. Mas ainda há outra coisa, e é isto que está aqui mostrado neste gráfico. É que desde, se a câmara puder focar, desde 2010, o abismo, os ricos estão cada vez mais ricos. Esta curva vermelha é dos ricos. Eles estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E se esta tendência continuar... Portanto, o abismo não se está a fechar, está-se a alargar. É o seguinte, é que o 1% dos mais ricos do mundo vai ter mais riqueza em 2016, já terá mais riqueza do que os 99% dos acumulados. Pobres do mundo. Quer dizer, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas há outro número, para terminar, que é muito importante e que é este. Se em vez de a gente considerar o 1% dos mais ricos do mundo, que são aqueles super ricos, se a gente considerar os 20% de adultos mais ricos do mundo, que é só 1/5 da população, eles em 2014 possuíam 94,5% da riqueza global, enquanto os outros 4/5, os outros 80%, possuíam só 5,5% dessa riqueza. Então, isto é catastrófico. E então, a resposta que eu lhe posso dar, não sou eu, é o Oxfam, e a Oxfam usa dados do Credit Suisse, é que de 2008 para cá, as coisas complicaram-se, agravaram-se, estão cada vez pior. O abismo não está a fechar-se, tem-se agravado. Dr. Hélder Martins, vamos voltar a este tema na segunda parte do nosso programa e ver a relação com o nosso país e também com as causas, o que é que condiciona então a saúde e o bem-estar da população. Fique connosco, nós voltamos dentro de instantes. Bem-vindos à segunda parte deste programa. Estamos à conversa com o Dr. Hélder Martins e o tema é saúde e desenvolvimento e estamos a caminho do grande Fórum MOSEF que terá lugar nos dias 2, 3 e 4 de dezembro e onde o tema da saúde estará exatamente também em discussão. Dr. Hélder Martins, na primeira parte do programa falávamos das determinantes da saúde. O que é que condiciona e determina a saúde da população? O que é que o Dr. Hélder nos pode acrescentar sobre esta questão? Ouça, exatamente. Porquê é que eu não sou tão pessimista como estes resultados que falámos podiam... Porque pela reflexão da primeira parte do programa, quase que vale a pena, quase que dá vontade de dizer, então vamos desistir. Quer exatamente. Dizer, se o fosso continua a agravar-se, então o que é que nós fazemos? Não devemos desistir. Eu acho que é preciso, ao nível mundial, criar consciência de que este fosso entre ricos e pobres não pode continuar. E penso que nisso a Oxfam tem tido um papel importante. Eu ainda ontem vi no vosso telejornal o relatório de um seminário que está a correr cá em Maputo sobre a pobreza e onde nós vimos também dizer, todos os intervenientes disseram que a pobreza em Moçambique está-se a agravar. Portanto, é preciso pôr cobro a isso. E, aliás, a Oxfam, quando apresentou o relatório dela, apresentou no Fórum Económico Mundial, conhecido como Fórum de Davos, para chamar a atenção dos ricos que não era possível continuar. Mas, para ser um pouco mais realistas e um pouco mais virados para o campo da saúde, eu fiz ao longo dos últimos 40 anos da minha vida uma investigação sobre os determinantes da saúde. E devo-lhe dizer que os primeiros 20 anos foi a aperfeiçoar o meu trabalho. Nos últimos 20 anos eu só tenho encontrado evidências que confirmam aquilo que eu já concluí. E não senti mais necessidade de aperfeiçoar. O que eu tenho é mais evidência no mesmo sentido. Mas ouça, é verdade que os fatores socioeconómicos são muito importantes, mas a gente agora tem que os analisar com mais cuidado. E eu, se a Câmara pudesse focar, eu ia dizer o seguinte: em primeiro lugar, temos um ambiente
incluindo o habitat humano. E ouça, a primeira reunião mundial sobre o ambiente, realizada aqui há 20 e tal anos, pelas Nações Unidas, que foi resultado de um relatório chamado relatório Brundtland, porque quem dirigiu a comissão que escreveu o relatório foi a então primeira-ministra da Noruega, a senhora Brundtland, que mais tarde foi diretora-geral da OMS. Eles chegaram à conclusão que em cada fator do ambiente há sempre uma consequência para a saúde, o que motivou que o diretor-geral da OMS da altura, o Dr. Nakajima, tenha criado uma outra comissão, que foi a Comissão Weil, porque foi dirigida pela Ministra da Saúde da França, Simone Weil, que foi estudar exatamente todas as implicações do ambiente na saúde. E eu sei, quando falamos do ambiente, falamos desde a coisa mais elementar, que é o lixo, a sujidade, a falta de higiene, a falta de condições de habitação, etc., até estes grandes problemas agora da atualidade, o buraco de ozono, os gases de efeito de estufa, o aquecimento global e todas essas questões. Tudo isto tem implicações sobre a saúde. Então, se nós desenharmos políticas que tentam a combater estes fatores, talvez nós consigamos ter algum sucesso. E outro fundamental é o abastecimento de água. E sabe, sobre o abastecimento de água, há tendência para pensar que uma série de doenças que são tratadas nos livros como doenças transmitidas pela água, que são a causa, por exemplo, da cólera. Em geral, a tendência é dizer que a cólera é porque a água é de má qualidade. Não. Isso era no século XIX, não é no século XXI. Raramente é a cólera, hoje, motivada por água de má qualidade. Ela é motivada por falta de água. Porque a falta de água leva a falta de condições de higiene. E por isso é que a cólera se chama doença das mãos sujas. É quando o nível de água disponível é tão baixo que já nem dá para lavar bem os utensílios de cozinha, a água com que se cozinha e a água para lavar as mãos, é aí que surge a cólera. Uma epidemia hídrica tem características epidemiológicas completamente diferentes do que aquilo a gente na televisão, até na vossa televisão, houve aí entrevistas com o médico-chefe distrital daqui e dali a dizerem coisas que não são verdade. Por exemplo, ainda agora sobre Mucuba, ele veio dizer que começaram a subir o número de casos de diarreia, até que se desencadeou a coisa. Isto não é uma epidemia hídrica, isto é uma epidemia de transmissão fecal-oral. Portanto, e há muitos estudos em Moçambique feitos sobre isso. Eu não vou perder tempo porque temos aqui muito com o que falar. A segunda questão é a nutrição. Eu dizia-lhe há bocado o problema da nutrição e como é que... Olha, há estudos feitos em Moçambique, muito claros, e embora esses estudos tenham sido feitos por volta do ano 2000, estamos em 2015, mas a verdade é que os níveis de desnutrição crónica têm-se mantido constantes desde 2003 até agora. Portanto, o que me leva a crer, e também não houve medidas fundamentais, as que devia ter havido, não se fizeram, portanto está tudo na mesma, o nível mantém-se muito alto há muitos anos. Então eu tenho todas as razões de crer que os estudos feitos em 2000 mantêm a validade agora. Quais são essas medidas, E esses estudos Dr. Hélder? mostram o seguinte: o fator mais determinante da desnutrição crónica é o baixo peso à nascença. Então é aquilo que você dizia há bocado. Quando uma criança nasce com menos de 2,5 kg, a probabilidade estatística de vir a ser um desnutrido e vir a ser um adulto com baixa produtividade é enorme. É enorme. O que não quer dizer que num caso ou outro de um que nasceu com menos de 2,5 kg não pode recuperar. Mas, estatisticamente, a probabilidade estatística é enorme. E quando a gente relaciona isso com o estado da mãe... Pois, eu ia dizer isso. Por sua vez está relacionado com a nutrição... também tem uma relação estatisticamente altamente significativa com o baixo índice de massa corporal das mães. Portanto, e outra coisa... com o diferencial de educação entre homens e mulheres dos pais desta criança.
a baixa educação da mãe tem uma influência também sobre o baixo peso à nascença. Mas não é estatisticamente tão significativa. Dr. Hélder, aí não é só uma questão económica, é uma questão também sociocultural, não é? Porque exatamente. Muitas vezes os alimentos estão disponíveis, mas a forma de os consumir é que não é a mais Pois, nós, por adequada. exemplo, em Moçambique temos estatísticas também pelos quintis de rendimento. Os 20% mais alto. E o que é que a gente vê? O 20% mais alto de rendimento ainda tem uma taxa de desnutrição alta, tem menos de metade do que a média geral, mas ainda tem uma taxa de desnutrição alta. O que significa que mesmo os ricos em Moçambique não sabem como alimentar as crianças. E podemos pegar outros exemplos, por exemplo, a província de Cabo Delgado, que é, segundo creio, a que apresenta o pior índice de desnutrição. Cabo Delgado, Zambésia, Nampula... Mas são locais onde, por exemplo, se vêem muitas plantas de moringa, que é uma planta considerada com muito valor nutriente. Pois, há muito a fazer sobre isso, mas sabe... As estratégias de segurança alimentar, há uma estratégia de segurança alimentar que está muito bem desenhada em Moçambique. O problema é depois os planos e a implementação dos planos e os planos que não se cumprem e que não são financiados. O Dr. Hélder há pouco falou nas medidas que acha que deviam ter sido tomadas e que não foram. Que medidas é que são? Essas todas foram propostas num plano muito detalhado que teria que ser toda uma outra entrevista só para isso. A verdade é que não foram feitas e, portanto, os índices de desnutrição... Segundo, com índices de nutrição tão altos como os nossos, que são dos mais altos do mundo, é que quando se diz 43% na média do país, as pessoas podem não avaliar o que é que isso representa. É dos mais altos do mundo. É raro. Mas nós temos províncias, como citou há bocado, Cabo Delgado ou a Zambésia, em que chega a 60%. Quer dizer, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Bom, mas ouça, isso daria para uma outra coisa. Deixe-me passar à frente, porque há muitas aqui coisas interessantes. Nível de educação. Isto é importante, o nível de educação das mães, o nível de educação geral. As mães com nível universitário os filhos dessas mães têm taxas de mortalidade infantil muito inferiores, metade ou menos das mães analfabetas, por exemplo, mas também tem que ver com a educação para a saúde, aquilo que dizíamos há bocado, até os ricos não sabem alimentar os seus... Educação para a saúde e educação nutricional, mas também tem que ver com a educação cívica, porque, sabe, há uma série de comportamentos das pessoas que não são só prejudiciais para a sua saúde, são prejudiciais para a saúde dos outros também. E então é preciso ter um alto nível de educação cívica para perceber que eu não devo fazer isso. Não só uma pessoa porque eu posso provocar mal aos outros. Uma pessoa que conduz embriagada pode roubar a vida a alguém que não tem nada a ver. E está aqui o meu fator seguinte, que é o meio psicossociocultural, que é falar de comportamento. Isto hoje, as grandes doenças, quer dizer, os grandes problemas de saúde pública do mundo estão ligados a questões de comportamento, começando pelo tabaco. E é outro caso. Por exemplo, os fumadores têm uma tendência, mesmo quando há legislação restritiva para que eles não possam fumar em lugares públicos, etc. Já me sucedeu aqui em Maputo, eu ver um café em que está lá a gente a fumar lá dentro. E eu chegar ao dono do café e dizer, olha, há uma lei, proíbe isto, faz favor, diga àquele senhor de não fumar, ou àquela senhora de não fumar. Ficam irritadíssimos. Eles acham que têm o direito de prejudicar a saúde dos outros, porque sabem que o fumo passivo também faz mal. Eu, se estiver ao pé de um fumador, eu vou apanhar o fumo dele. Agora, se ele se quer suicidar, é o problema dele. Agora, que não tente prejudicar a minha saúde. Então, são todas estas coisas que são fundamentais. O álcool, não só pelos efeitos que um alcoolismo crónico pode ter sobre a própria pessoa,
Mas o álcool tem consequências sociais terríveis, em termos de violência doméstica, em termos de condução automóvel, como referiu há bocado. A gente vê, ouça, hoje em Moçambique, o principal problema de saúde pública não é nem a malária nem a HIV-Sida, é a sinistralidade rodoviária. Mas enquanto ela estiver entregue à polícia, não vai suceder nada. Nós só vamos continuar a ter as estatísticas de sinistralidade rodoviária. Então quer entregar a quem, Dr. Hélder? Não, quem devia ter o controle central. Isto é um problema multidisciplinar. Não pode ser resolvido por uma só entidade. Mas quem devia ter o controle era alguém que sabe de epidemiologia. E há agora um ramo da epidemiologia, das doenças não transmissíveis, e ainda há um ramo mais específico, que é a epidemiologia da sinistralidade rodoviária. Quem devia controlar era isso. Pois, evidentemente, o pessoal da saúde não pode estar nas ruas. A polícia tem que ter o seu papel, não é? Mas a polícia, nem a polícia, nem o Instituto Nacional de Viação, ou como ele se chama agora, parece que tem outro nome, não podem ser os responsáveis da sinistralidade rodoviária. Devia ser a saúde. Agora não vou entrar nessa parte dos fatores genéticos e da dinâmica da população, mas há problemas ligados à organização dos serviços de saúde. E não é só o dinheiro que se põe na saúde, é muito importante. Há relações, há estudos já feitos há muitos anos, sobretudo os primeiros estudos sobre isso foram da Escola de Saúde Pública de Hawaii, mas depois há muitos outros estudos que vieram, que estabelecem uma relação direta entre o per capita para a saúde e os indicadores de saúde, de dinheiro utilizado para a saúde. Mas é muito importante também ver como é que esse dinheiro é utilizado. Porque, por exemplo, esse próprio estudo da Hawaii mostra que os Estados Unidos da América são dos países que têm um gasto per capita muito grande, mas totalmente ineficiente. Enquanto que a Suécia tem um gasto muito mais eficiente. Portanto, há problemas aqui. Isso demoraria um bocado de tempo, e só em último lugar é que vem a tecnologia da saúde. Mas ouça, deixe-me terminar, já que o tema fundamental é a humanização, deixe-lhe dizer alguma coisa sobre isso. Quando nós falamos de humanização aqui em Moçambique, aquilo que eu vejo de dirigentes, olha, ainda agora eu li o jornal de ontem. O jornal de ontem tinha a notícia da reunião dos inspectores dos vários sectores da saúde. E todo o ênfase dos discursos dessa reunião é sobre a humanização dos cuidados de saúde. Ora, isso é muito importante, eu não quero negar isso, é muito importante, mas é completamente insuficiente. A única humanização possível dos cuidados de saúde é ter em conta todos estes determinantes e eliminar as desigualdades. Aí é através da eliminação das desigualdades que nós podemos considerar a humanização da saúde no seu conjunto, e não neste aspecto muito específico, muito tecnológico, da humanização dos cuidados de saúde. É importante, não nego, e é importante que se fale nisso, até porque talvez há uma margem de poder agir sobre esse componente. Mas quando nós queremos ver a humanização no sentido de um desenvolvimento humanizado, como é o objetivo do MOSEF, então nós temos que ver o problema de uma forma muito mais global. E todos os problemas de desigualdades nisto tudo. E sabe, era bom que os ministros das Finanças, não só o nosso, mas no mundo inteiro, percebessem que investir na saúde é investir, não é gastar, não é despesa. É investimento. Vamos ter que ficar por aqui, Dr. Hélder Martins. Muito obrigada pela sua importante contribuição. Fica a mensagem: para humanizar o desenvolvimento e o crescimento é preciso eliminar as desigualdades. Muito obrigada por nos ter trazido também aqui as evidências que suportam essa afirmação e obrigada também a si que esteve connosco nesta edição do programa MOSEF. Continue na companhia da STV. Boa noite e obrigada.